Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 26 de Tishrei, do ano 5782. Hoje nós estamos no Shabbat Bereshit, ou seja, nós estamos no Shabbat de Bereshit, exatamente porque é a primeira semana do primeiro novo ciclo dos estudos de Torá, onde nós começamos pelo primeiro livro da Torá, o novo ciclo, dos estudos. Portanto, é conhecido como Shabbat Bereshit, o Shabbat do princípio ou no princípio. Então, Shabbat Shalom a você, a família, a sua comunidade, e que nós tenhamos aí o ano 5782 dentro dessa nova conjuntura dos estudos de Torá, realmente vamos dizer assim, uma renovação ou um renascimento da nossa jornada monoteísta, para que possamos andar à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, e possamos assim estarmos cumprindo a nossa tarefa principal, a nossa tarefa primordial, ou a nossa tarefa suprema, de transformar o mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, estarmos cumprindo essa tarefa, essa missão soberana, transformar o mundo para ser o lar de Deus, ok? Então, nesse Shabat, nós estamos no 7º dia da semana e automaticamente nós estamos aí, no 7º dia da nossa Parashá semanal. Isso significa que nós vamos, concluir a nossa primeira Parashá. E nessa primeira Parashá, nessa semana que tivemos aí a questão de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, esse mesclar destas festividades junto com a última porção de Devarim, a última porção dos estudos de Torá, Vezot Rabirachar, esta é a bênção, e ao mesmo tempo o início de Bereshit, um novo ciclo, Então a semana ficou curta demais para podermos aí adentrarmos em muitas peculiaridades, da primeira Parashá. Mas como já mencionamos aqui, nós não temos como aprender tudo de uma vez. Então precisamos paulatinamente, passo a passo, sem parar, sem retroceder muito menos, mas seguindo em frente, nós como Benei Noach, que saímos do nosso nossa estilo de vida religiosa anterior e viemos para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica dentro do ensinamento Chabad, os ensinamentos racídicos, Então, nós estamos aí, aprendendo aos poucos, mas o importante é que os poucos saibamos de fato aprender e saibamos de fato, como se diz, saibamos obedecer, praticar nesse sentido. Tem uma coisa interessante que nós podemos aqui estarmos vivenciando, já aproveitando, a bênção do Tânia, a preciosa de Tzedakah, que o Jaime, o emissário lá de Poços de Caldas e família, em nome da comunidade, da família, fez essa de Tzedakah para nós. Então, aproveitando essa bênção aqui, vamos já dar uma gotinha, modo de dizer, desta sabedoria do Tânia. No capítulo 5 do Tânia, nós temos aqui no volume 1, que são o volume 1, são os capítulos de 1 a 17. Então, no capítulo 5 aqui, nós temos o nosso Alter Rebbe, que nos traz
essas dádivas, esses tesouros, né, que é o conhecimento, o saber realmente da nossa, da sabedoria judaica e da sabedoria que está conectado à Torá, né? Então, nosso Alter Rebbe, de abençoada memória, então ele nos traz aqui no capítulo 5 sobre a questão tefsá, que significa exatamente apreender, né? Existe uma diferença de aprender e apreender, né? Aprender, eu aprendo alguma coisa. Apreender, né, no sentido simples para entendermos, né? Então, aprender, eu conheci, eu aprendi alguma coisa. Apreender dentro dessa linha significa eu aprendi alguma coisa e retive comigo. Então, essa é a questão, né? De aprender e apreender, né? Nesse sentido aqui. Mas de forma resumida, quero, né, desse capítulo aqui, quero compartilhar com vocês. O nosso Alter Rebbe, ele nos fala que realmente quando o nosso intelecto, né, ele aprende algum assunto, né, ele conhece algum assunto, então o nosso intelecto, ele entra em contato com esta questão que nós estamos aprendendo, que nós estamos conhecendo, né? Então, ele nos fala que esse assunto que é apreendido, ele é envolvido e fica vestido pelo intelecto que o entendeu e o percebeu. Então, significa que quando o nosso intelecto, ele, né, obviamente, através dos seus esforços, através do estudo, através de participar de estudos, né? Então, quando o seu intelecto, ele apreende alguma coisa, ou seja, ele conheceu alguma coisa e ele apreendeu, né? Não ficou uma coisa externa, mas ele aprendeu e apreendeu, ele, certo? Então, o seu intelecto, ele fica envolvido e fica revestido, né, exatamente por aquilo que ele entendeu e por aquilo que ele percebeu. Dentro desse aspecto, o nosso Alter Rebbe, então ele fala que o intelecto também está vestido dentro do assunto no momento da compreensão e apreensão intelectual. Portanto, no ato do entendimento de uma ideia, a mente tanto envolve o conceito como é envolvida por ele. E este é o significado do termo apreensão, né? Então, há um envolvimento ao seu intelecto e com aquilo que você entendeu, com aquilo que você percebeu. Isso torna parte prática na realidade do seu intelecto. Então apreendeu, né? Então não é aquela questão ouviu por um ouvido e saiu pelo outro. Não. Ouviu e ele veio para a mente, o intelecto, né? Então o seu intelecto, ele apreende e envolve este assunto, este mandamento, essa mitzvah e por aí afora vai, né? E dentro de todo o aspecto do aprendizado da Torá. Então, nesse aspecto, portanto, é a sabedoria e a vontade de Deus. Então, a razão, né, que nós passamos a compreender é que a sabedoria de Deus e a lei em si, né, é a vontade de Deus. Então, quando nós estudamos a Torá, quando nós estamos nos aplicando, né, em estudar, em conhecer, desenvolver o conhecimento, o entendimento, então o nosso intelecto ele se envolve completamente nisto. E aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos é passado, nos é ensinado, então a nossa mente ela aprende. Então ela vai lá,
traz o assunto, tá, aí faz parte do seu intelecto. E o seu intelecto, o nosso intelecto, então ele passa a compreender de fato que a sabedoria de Deus através dos estudos da Torá, né, e a lei, ou seja, os mandamentos, os preceitos, as 7 leis universais e tudo aquilo que envolve Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, Tzedaká e etc. e tal. Então, tudo isto, né, a lei em si, é a vontade de Deus, ponto. É isso que nós precisamos entender de fato, ok? Então, essa é uma faceta do entendimento da Torá, isto é, que através dele, né, através do quê? Do entendimento da Torá, do estudo da Torá, através dele, o intelecto de uma pessoa envolve o intelecto da pessoa a partir do momento que ela entra nessa faceta, nesse aprendizado do entendimento da Torá, do estudo da Torá, então o intelecto da pessoa, ela se envolve de tal forma com o quê? Com a vontade e a sabedoria de Deus. Então, por isso que os nossos sábios falam o quanto é importante o estudo da Torá. Porque nós nos envolvemos intelectualmente e nesse aspecto nós temos razão e coração. Temos o intelecto junto com a nossa emoção, nós sentimos realmente o apego a Deus e o apego de Deus para conosco. E nesse serviço de estudo, nesse serviço do nosso intelecto, onde a nossa mente, a nossa alma divina está presente e forte, né? Então, nós nos envolvemos com essas duas questões fundamentais, que é a vontade e a sabedoria de Deus. Mas aí o Alter Rebbe, se ele parasse por aí, ainda era uma boa, né? Tranquilo. Mas aí o Alter Rebbe, ele não para por aí. Então ele vem e fala assim, ó, esta é a união mais maravilhosa. Os entendidos, né, na língua portuguesa, por exemplo, né, fala que expressar, né, falar, né, mais maravilhosa não está dentro daquela questão gramatical, né, não fica numa boa gramática, né, mais maravilhosa, porque só falar de maravilhosa já significa que é maravilhosa. Mas aqui a linguagem traz para nós que esta é a união mais maravilhosa. Como nós não temos uma outra linguagem para expressar algo que é mais do que maravilhoso, então vem essa questão aqui. Então nós falamos, né, e os nossos sábios trazem isso daqui, né? Lembrando que toda a coleção, né, do Tânia, né, que são o conhecimento, a sabedoria do nosso Alter Rebbe, de abençoada memória, ele é comentado pelo Rabino Yosef Weinberg, né? Então é um trabalho conjunto e também as reverências, né, ao nosso Alter Rebbe, de abençoada memória, e também o Rabino Yosef Weinberg, que traz os seus comentários adjacentes, ok? Então, nesse aspecto, aí o que nós temos aqui? Esta é a união mais maravilhosa. Como não há uma linguagem para podermos dizer algo que é muito mais maravilhoso, então vem essa questão aí, mais maravilhosa, para dar uma dimensão o quanto isto é maravilhoso. Agora, o que é esta união, como diz aqui, esta é a união mais maravilhosa. Qual é esta questão, esta união mais maravilhosa? Exatamente o que nos diz. No domínio físico, ou seja, qual é o domínio físico? Este mundo inferior, este mundo que nós chamamos de planeta Terra,
essa nossa dimensão. É aqui que Deus foi do seu agrado, é do seu agrado e sempre será do seu agrado. Fazer deste lugar, deste nosso mundo, deste nosso planeta, a sua moradia. Então, no domínio físico, neste tempo que nós chamamos de hoje, neste planeta Terra, nesse mundo que nós estamos aqui, o mundo de Asiá, o mundo da ação. Então, no domínio físico, não há nenhuma união semelhante ou paralela. Não há nenhuma união semelhante ou paralela. Do quê? Qual é esta união mais maravilhosa? Que não existe nada semelhante ou paralela neste mundo físico, nesse domínio físico. Isto é, as duas coisas são tão desproporcionais, mas elas são mais maravilhosas de uma união que poderia acontecer. Por isso não existe paralelo, não existe nada semelhante a esta união. Duas coisas totalmente desproporcional. Ou seja, o intelecto humano e o intelecto de Deus. O intelecto humano e o intelecto de Deus é a união mais maravilhosa que poderia acontecer neste domínio físico, nesse mundo de Asiá, nesse mundo inferior. E são exatamente duas coisas totalmente desproporcional. Qual é a dimensão do intelecto de Deus? E qual é a nossa dimensão do nosso intelecto? Mas aprove a Deus esta união sem paralelos, sem ter nada semelhante a ela. Ou seja, o intelecto humano e o intelecto de Deus. Então a pergunta agora é: como posso ter esta união com o meu intelecto e o intelecto de Deus? A resposta é muito simples, mas ela é muito profunda e muito elevada. Alter Rebbe, de abençoada memória, e o rabino Yosef Weinberg, né, dando as honras a quem deve ser dado honras. Qual é a resposta? Como podemos, o nosso intelecto humano, estar em conexão com o intelecto de Deus, sendo que são totalmente desproporcionais? E como medir, entre aspas, o intelecto de Deus, sendo que o nosso é tão pequeno, tão insignificante? A única forma de nós podermos ter essa conexão, o nosso intelecto humano com o intelecto de Deus, somente através da Torá. Simples assim. Desafiante demais. Mas é a união mais maravilhosa que Deus providenciou para nós, seres humanos. Aceita o desafio? Estamos apenas começando um novo ciclo dos estudos de Torá. Ou seja, intelecto humano entrando em conexão com o intelecto de Deus através da Torá. É assim que nós vamos aprendendo, de fato, qual é a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Baruch Hashem. Ok, vamos lá? Estamos aí com a Nadir Pereira,
Natal, Rio Grande do Norte, né? Shabbat Shalom, Nadir, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Shabbat Shalom, a Vânia Branco, Ipatinga, Minas, Shabbat Shalom. Estamos aí com a... Quem mais? Vamos ver aqui. A Yaritza Verônica, lá do Chile. Shabbat Shalom a você, Yaritza, e toda a família. O Robson Lima. Robson Lima, de qual estado e cidade que você é mesmo? Robson Lima, não lembrei aqui, desculpa aí. Robson Lima, Baruch Hashem. Hã? Ah, Dona Edna aqui está me dizendo, Macatuba, região de São Paulo. Aqui próximo a Bauru, Macatuba é aqui próximo de Bauru. Então vamos atualizar aqui, o Robson Lima. Baruch Hashem. Robson Lima, família, Shabbat Shalom. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. A Selma Lima. Selma Lima, deixa eu ver aqui se eu consigo achar em tempo antes dela me falar aí. Selma Lima, Baruch Hashem. Da onde, Selma? Cadê aqui? Já respondeu aí ou não? A Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem. Shabbat Shalom, Donária. Ok, quem mais está por aí? Temos aí o José Hélio Tavares. José Hélio Tavares, da cidade de Cachoeira Paulista, ali próximo a cidade de Silveiras, né? Baruch Hashem por isso daí. Graças a ti, né? O Shabbat Shalom, José Hélio Tavares, junto com a sua querida esposa, né? Shalom, shalom. Temos aí também, né, no dia de hoje, para nós mandarmos aí, né, um Shabbat Shalom para a Josélia Farias, lá do Pará, a Sandra Souza Palmares, de Pernambuco, né, a Juraci Maria, lá de Buenos Aires, Argentina, a Rosa Maria Simplício de Farias, a Elizabeth de Montes Claros, Minas, a Edna Nascimento, o Ivan Silveira de Souza, o Samir Sernichiaro e Shalom, Shalom, né? A Selma Lima tá mandando aí Belém do Pará, né? Ela confirmando Belém do Pará, né? Vamos atualizar aqui também, Selma. Selma Lima, Belém do Pará. Belém, Pará, né? Belém é a cidade e capital do estado de Pará. Baruch Hashem, né? E mais esse Shabbat Shalom para o nosso pessoal aqui, ok? Estamos então na 7ª leitura e no encerramento da nossa paraxá semanal, que é a paraxá de Bereshit, a nossa primeira paraxá deste novo ciclo dos estudos de Torá. Então a nossa primeira paraxá, amados, vem do capítulo 1 de Bereshit até o capítulo 6, verso 8, que está dentro da nossa paraxá semanal. Então nós queremos trazer aqui, né, nesse momento, né, um resumo da nossa paraxá, daquilo que os nossos sábios comentam e também aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós né, como resumo da nossa paraxá semanal, né? Primeiramente, a gente quer compartilhar convosco, né, a sabedoria do Rebbe, que nos fala na data de hoje, né, dia 26 de Tishrei. E então o nosso Rebbe diz assim: há centenas de anos, talvez desde o início da criação, um pedaço do mundo espera que sua alma o purifique e restaure, né? Então, um pedaço do mundo espera que a sua alma purifique e restaure.
E sua alma, desde o instante em que foi originada e concebida, aguardava nas alturas o momento de descer a este mundo e cumprir a sua missão, né? Seus passos foram guiados para chegar a esse lugar. E aí está você agora, né? Então, o nosso Rebbe, ele nos fala que o mundo, com as suas partes, né? O mundo subdividido em partes, frações, etc. e tal, e cada fração deste nosso mundo está aguardando um momento de ser devidamente purificado e ser restaurado. E ele está ansiando, de fato, pela alma, a alma que foi concebida no Gan Eden, no Jardim do Paraíso, né? Que foi criado por Deus e que tem como missão vir e purificar e restaurar essa porção, essa fração do nosso mundo. E dentro desse aspecto, né, obviamente está implícito a questão da criação em si, né? Então, dentro desse sentido, o nosso Rebbe diz assim que a nossa alma ela foi de fato originada e concebida para essa finalidade, purificar e restaurar as frações do nosso mundo. E nesse aspecto aqui, então, diz assim, os seus passos, os nossos passos, foram guiados para chegar a esse lugar, né? E aí está você agora. Então aqui o Rebbe está dizendo o seguinte, aonde você está, aonde eu estou, aonde nós estamos, são as frações da criação que estão esperando a nossa ação para purificar e para restaurar a nossa terra, o nosso mundo. Por isso, realmente, amados, o nosso Rebbe, ele nos fala que a terra precisa ser sarada e curada com as nossas ações. E as nossas ações, elas precisam ser fundamentadas na Torá. E nós precisamos, né, como alma divina que temos, criada por Hashem, nós precisamos fazer com que o nosso intelecto humano esteja em constante harmonia, em constante união com o intelecto de Deus, através da Torá, para que nós possamos receber da parte de Hashem sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, toda força, graça, unção, coragem, ousadia, destemor, para nós cumprirmos a nossa missão de sarar e curar a nossa terra, para que ela seja transformada na casa de Deus, na moradia de Deus. Então é isso que o Rebbe nos diz, ok? Então, dentro do nosso resumo da nossa paraxá, da nossa primeira paraxá dessa semana, nós comentamos nessa semana sobre a primeira letra da Torá, né? Que tem a palavra Bereshit, a primeira letra é Bet, e a última letra da Torá, que a última letra é Lamed, que está exatamente na palavra Israel, que é a última palavra da Torá, do livro de Devarim. Então nós temos Bereshit, primeira palavra, e Israel, última palavra da Torá. Temos a primeira letra, vamos aqui usar a direita, minha direita é essa, tá? Então, temos a primeira letra, Bereshit, e a última letra da Torá, Lamed. Unindo as duas, nós temos a palavra Lev, que significa coração, né? Então, dentro desse aspecto, Bet e Lev, aliás, Bet e Lamed, melhor dizendo, né? Lev, que significa coração, os nossos sábios falam que o tetragrama sagrado, que expressa a santidade do nome de Deus, que são as 4 letras conhecidas como tetragrama do nome divino de Deus, né? Então, sendo que temos 2 letras que são repetidas no tetragrama, que é Rei,
e temos as outras duas letras, que é o Yud, né? E o Vav, né? Então, nesse aspecto aqui, os nossos sábios falam que o Yud, melhor dizendo, né? O Yud, né? O Vav, né? E nós temos aí as duas letras repetidas, que é o Rei, né? Então, os nossos sábios falam que somente com as letras Bet e Lev é que as letras do tetragrama se encaixam, se casam, né? Então aí forma os sufixos dos pronomes pessoais, e somente com essas três letras, né? O Yud, e o Rei e o Vav, que realmente elas se casam com Bet e Lev, Lamed, para formar os sufixos dos pronomes pessoais. Então, dessa forma, nós temos o quê? Lamed está para a expressão para, né? E Bet tem a expressão em, né? Ou seja, para e em algum lugar, por exemplo, né? E para alguém, vamos assim dizer, que são as palavras para e em. Nesse sentido, formando o sufixo dos pronomes pessoais, meu, ela e ele. Então, o Yud, ele está para meu, e Rei está para ela, e Vav está para ele. Então, nessa somatória de Bet com o tetragrama sagrado, com as três letras do tetragrama sagrado, então nós temos primeiramente o Beit Yud, que forma a palavra Bi, que significa em mim. O Beit Rei, então forma a palavra Ba, que significa nela. E o Bet com Vav forma a palavra Bo, que significa nele. Então nós temos o Bi, Ba e Bo, em mim, nela e nele. E o Lamed seguindo o mesmo curso, então nós temos o Lamed mais Yud, Li, o Lamed mais Rei, que é Lá, e o Lamed mais Vav, que é Lo. Então nós temos Li, Lá, Lo. Li para mim, Lá para ela, Lo para ele. Então, dentro desse aspecto, Bet Lev, aliás, Het e Lamed, que formam a palavra Lev, que significa coração, né? E nós sabemos que a Torá é a revelação do coração de Deus, e o tetragrama, que é a expressão da santidade do nome divino, né? Formado por 4 letras, sendo uma delas repete 2 vezes, que é o Rei. Então, essas 3 letras do alfabeto hebraico, elas casam somente com Lamed e Bet, para formar os sufixos de pronomes pessoais, né? Então, dessa forma fica, na linguagem do Lamed, com as 3 letras, Li, Lá, Lo. Li, para mim, Lá para ela e Lo para ele. Ou seja, Hashem é para mim. Hashem é para ela. Hashem é para ele. Dentro da questão do Bet, Bibabo, né? Então nós temos em mim, nela e nele. Ou seja, Deus está em mim, Deus está nela e Deus está nele. Então nós temos Bet e Lamed, juntos formam Lev, coração. Junto com essas 2 letras temos as 3 letras do nome sagrado de Deus, formando estes pronomes pessoais, e dessa forma então
nós temos aí para mim, para ela e para ele. Deus é para mim, Deus é para ela, Deus é para ele. Deus em mim, Deus nela, Deus nele. Então nós temos Bereshit, Israel, ou seja, Israel, o povo israelita e o povo não judeu estão no coração de Deus. E Deus quer estar no coração de cada ser humano. Ok? Então, dessa forma, nós temos então um propósito verdadeiro. E o propósito verdadeiro é curar e sarar o mundo. Intelecto humano e intelecto divino através da Torá, para curar e sarar o mundo. Dessa forma, nós temos então, nesse trabalho, nessa atividade, nessa jornada, então nós temos um futuro. E esse futuro que nós vamos nos dirigindo é o futuro messiânico, que é a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Então é nessa conexão que Bereshit, lembrando que nós sempre vamos encerrar um ciclo de estudos da Torá com a palavra Israel, com a última letra Lamed, e ao mesmo tempo iniciando Bereshit, no princípio, Bet, formando uma conexão, Lev, coração. Ou seja, desde o princípio, Bereshit, até o final da Torá, Israel, o coração de Deus é revelado para o povo israelita, o povo judeu e para as nações. É só buscar a Deus. E por isso nós precisamos ser luz como não-judeus para levar aos não-judeus a unidade e a unicidade de Hashem, para que as pessoas venham clamar a Deus, venham buscar a Deus com todo o seu coração. Por isso diz salmista, Torá, os profetas, os salmistas, né, nos fala de forma bem simples, né? Quando eu encontro Deus, quando você o buscar de todo o seu coração. Ok? Então, dessa forma, nós temos aí um fruto perfeito para podermos realizar na nossa jornada monoteísta no nosso dia a dia. Ok? Na criação, nós temos aí realmente a revelação do Deus único, do Deus vivo, onde nós temos na criação realmente coisas surpreendentes que acontecem dia a dia, né? Então, nós temos uma ação celeste e uma ação terrena na obra da criação. Então, dentro da obra da criação, nós temos aí, por exemplo, né, na sequência, o primeiro dia, céu, uma ação celestial. Deus criou céu e terra, ação terrena. Então, céu celestial, terra terrena. No segundo dia, então, ele criou o firmamento. Né? O firmamento que fala aqui não é terra, né? Terra seca. O firmamento está realmente falando aí sobre as questões dos céus, né? Os céus, de uma forma geral, né? Aquilo que está entre a terra e o céu dos céus, vamos assim dizer. No terceiro dia, nós temos aí a questão do solo seco, né? Então, aí foi a separação onde veio o solo seco, uma ação terrena. No quarto dia, nós temos uma ação celestial, que são os corpos celestes, né? E esses corpos celestes do quarto dia, nós temos aí, resumidamente, Sol, Lua, as estrelas, né? E coisas semelhantes a estas. Quarto dia, ação celestial. No quinto dia, uma ação terrena, onde temos aí a criação dos peixes e aves.
nesse sentido. No sexto dia, uma ação celeste, nós temos aí a alma que Deus cria nos céus, no Gan Éden, e uma ação terrena, ao mesmo tempo, onde Deus ele cria os animais e o corpo humano, né? Então, nós temos essa ação aí, né? Então, na questão do sexto dia, os nossos sábios falam que Deus fez as coisas de forma dupla, ou seja, então no sexto dia, entre a questão de animais e corpo humano, e nesse sentido, então temos animais da terra, rebanhos e répteis. Esta foi uma ação explicitamente para o sexto dia. E as outras três ações na criação de Deus no sexto dia, que foi exatamente o quê? Homem, mulher e demônios, que foram criados também no sexto dia. Então, esta ação, ela representa o Shabat, o sétimo dia. Como no sétimo dia, Deus ele traz a questão do descanso, então no sexto dia, Deus fez em dobro, exatamente para que o sétimo dia fosse recompensado com a ação dupla do sexto dia. Por isso que nós temos no sexto dia a porção dobrada de pães, assim como aconteceu no deserto, né? A porção dobrada de maná, para que não precisasse levar mão ao trabalho do Shabat, ao povo israelita. E ao mesmo tempo, quando nós, Benei Noach, não judeus, colocamos sobre a mesa 2 pães, né, à semelhança do nosso irmão mais velho, o povo israelita, nós estamos aí também testificando que no sexto dia, quando de fato vamos entrando no sétimo dia, reconhecendo que Deus é o único criador de todas as coisas, então nós estamos reconhecendo isso e nós estamos realmente nos rendendo realmente ao Rei dos Reis, o único soberano, o único todo-poderoso. E ao mesmo tempo a representatividade dos 2 pães especiais de Shabat é renovação da nossa confiança de que Deus ele cuidará de cada um de nós, né? Então nós estamos dentro desse aspecto também, ok? Então, quando Deus, né, ele de fato vem aí e cria, né, o corpo, né, do ser humano, né, quando ele cria o ser humano, o homem no caso, então ele modula, né, da matéria pré-existente, ou seja, da terra, e os nossos sábios falam que Deus ele pegou porções de todos os lugares do planeta Terra, porções de terra de todos os lugares. E foi daí que ele mistura com água e faz o barro e molda um boneco, e ali está o corpo sem vida, certo? Está ali um boneco. Mas quando Deus ele sopra em suas narinas o beijo de Deus, o beijo da vida, né? Então o homem passa a ser alma vivente. Então aquele boneco ele já não é mais um boneco, ele torna-se um ser vivente, ele se torna um ser humano. E como ele foi tirado da terra, a ordenança é esta: foste tirado da terra e para a terra retornarás, ok? Então, por isso, né, os nossos sábios falam que o ideal quando morremos é que sejamos realmente sepultados na terra, diretamente na terra, para que se cumpra esse dito, né? Fostes tirado da terra e para a terra retornarás. O ideal é fazer isso daí, ok? E a alma simplesmente é a essência de Deus, porque ela foi criada. Assim como o corpo humano, ele teve o beijo de Deus, né? E passou a ser alma vivente, um ser humano propriamente dito. Esse sopro de Deus é a nossa alma, é a alma que ele criou de cada um de nós. Então, a alma, ele é o sopro de Deus, significa que ele é
a essência de Deus. Por isso que a nossa alma divina, ela é a essência de Deus. Ou seja, quando o salva-vidas, ele presta os socorros para a pessoa que estava se afogando, seja qual for o método do afogamento que ela está sofrendo, sendo vítima, né? Ou pelas águas, ou porque engasgou com alguma coisa, algum alimento, algum objeto, etc. e tal, né? Então ela engasga. Então o salva-vidas, né, principalmente dentro do campo de água, né, de líquido, o afogamento. Então quando ele vem e dá o beijo, né, a respiração chamada respiração artificial, então ele está ali, ele sopra, certo? Justamente para bombar oxigênio, para que o organismo da pessoa venha reagir e voltar a respirar. Então esse salva-vidas, ele está colocando a sua essência na vida daquela pessoa. É isso que Deus fez conosco. É isso que Deus fez com Adão. Então, por isso, nós temos o corpo, que é uma ação terrena, e a alma, que é uma ação divina. Então, nós temos em nós a essência de Deus. Nós temos a centelha divina em nós, e nós precisamos realmente procurar ter esse equilíbrio, o espiritual e o terreno, né? O mundo espiritual e o mundo físico. Nós precisamos ter harmonia, comunhão dentro desse aspecto aí, ok? Então, né, algo muito patente aí que é falado, né, na nossa primeira aliá, que está conectado diretamente sobre a questão, né, da desobediência de Adão e Eva, no sentido do fruto proibido, né? Mas uma coisa interessante que nós vemos aí, Deus deu a ordem para que todas as árvores, o ser humano, ele pudesse se alimentar. Somente a árvore do conhecimento do bem e do mal que não. A árvore do conhecimento, né, melhor dizendo. E onde estava essa árvore do conhecimento? Em que lugar ela estava no jardim? Os nossos sábios dizem que a árvore do conhecimento ela estava exatamente no centro do jardim. Ou vamos dizer, no centro do pomar, porque tudo era árvore frutífera. Mas essa árvore do conhecimento estava sozinha no centro do paraíso, no centro do jardim? Não. Do lado dela estava a árvore da vida. Estava a árvore da vida. Então, o ser humano, ele poderia muito bem comer da árvore da vida e viver eternamente, mas, né, escolheu da árvore proibida. E aí veio o pecado e automaticamente veio a morte dentro desse aspecto todo aí, né? Então, a árvore da vida, ela representa exatamente a vida eterna, e a árvore do conhecimento, ela a representa para nós, né, o conhecimento do bem e do mal, mas de uma forma relativa, né? Não é exatamente. É o que nós vamos aprendendo no nosso dia a dia, desde que nós nascemos, o que de fato é bom e o que de fato é mal. E com o estudo da Torá, nós vamos aprimorando esse conhecimento, e nesse sentido nós vamos, se tão somente nos tornamos obedientes, nós vamos retornando para casa, nós vamos retornando para a casa de Deus. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, então ele nos fala que no princípio, o começo de tudo, o começo da criação do mundo, que foi feita por Deus, dando uma conexão ou uma visão simples e clara. Só há um Criador. Então a humanidade foi criada com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, mas nós tivemos aí os primeiros humanos, Adão e Rava, né? Eles usaram de forma indevida a questão do livre-arbítrio, o dom que Deus deu, né? De livre escolha, você decide o que você quer,
você decide, né? Deus te deu a liberdade, o livre-arbítrio para você decidir. E atualmente nós estamos vendo aí, né, os homens chamados poderosos, né, que ocupam funções importantes no mundo, estão tentando tirar essa liberdade das pessoas, né? Fica em casa e boa morte para você, né? É a lei que eles querem implantar aí, né? Então, dessa forma aí, houve então o quê? A crescente degeneração da vida humana. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo inteiro desde então. E nesse aspecto da criação, nosso Rebbe Menachem Mendel, então ele nos fala que realmente Deus estabeleceu já desde o princípio, né, que nós estejamos aí dispostos a fazermos um recomeço, né? Vamos fazer com que as coisas voltem para o princípio, através da Torá, né? E não fazer um reset, né? Dar um tilt no mundo inteiro e puff, né? E começa do zero. Não é assim. É exatamente através da Torá que nós vamos corrigindo a nossa própria vida, o nosso meio e ao nosso derredor, e vamos expandindo cada vez mais realmente a mudança de estilo de vida, de comportamento, de fala, para que seja a nossa terra curada, a nossa terra sarada. O nosso Rebbe, então, nos fala que o propósito realmente da criação está exatamente fazer com que venhamos usar o nosso livre-arbítrio de forma positiva, que é o quê? Eu decidir, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus através do conhecimento da Torá e das 7 leis universais. Então, nesse sentido aí, né, unidos, né, nós unidos com o povo israelita, venhamos realmente procurar fazer com que as coisas sejam restauradas ao princípio, Bereshit, né? Ou seja, que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Nesse aspecto aí, nós temos então a questão da alma divina que Deus proporcionou ao ser humano, né? Formando o ser humano do pó da terra e dessa forma soprando nas suas narinas o fôlego da vida, né? Então, o soprar a alma para dentro do corpo, Deus demonstrou que nossa alma origina-se de dentro do interior dele, ou seja, a nossa alma, ela tem a origem no interior de Deus. Por isso que nos fala que a nossa alma é a essência de Deus. Porque Deus fez... Ele soprou na nossa linguagem humana. Ao soprar, ele revelou a sua essência. Então a nossa alma, ela está conectada de fato com essa centelha divina, a essência de Deus, né? E também o nosso Rebbe nos fala sobre a questão, né, que o homem e a sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, na realidade, tanto Adão e Rava, eles não tinham conhecimento até então, eles não tinham o conhecimento que nós popularmente falamos, o conhecimento do bem e do mal. Então a visão deles, eles estavam de forma natural. Eles não enxergavam a nudez propriamente dita de um e de outro. Eles estavam nus, eles se viam nus, mas eles não tinham aquela visão deturpada do que é a nudez, né? Mas a partir do momento que eles adquiriram o conhecimento de forma subjetiva e não um conhecimento pleno, que isso nós iremos adquirir no início da restauração, ou melhor, da redenção final com o Mashiach, e no final da redenção, né, um pouco antes de Mashiach entregar definitivamente todas as coisas e toda a raça humana a Deus,
então teremos aí restaurados plenamente a visão primordial de Adão e Rava, né? Não teremos essa visão negativa de nudez. Por isso, com esse conhecimento subjetivo do bem e do mal, né, o resultado foi de fato essa questão. Estamos nus, que coisa feia, né? E aí, por isso que eles, quando ouviram a voz de Deus, correram para se esconder, né? Então, a famosa pergunta de Deus, né? Adão, onde estás? Né? Então, essa é uma pergunta que ainda continua ressoando, mas não para Adão explicitamente, mas para cada um de nós em cada geração. Onde estás? Estás se escondendo? Se estás escondendo, por quê? Porque estás nu? E por que estás nu? Porque não pegou a camisa de Deus, ou seja, não pegou a roupagem de Deus para ser feliz verdadeiramente? E qual é a roupagem de Deus? A Torá. A Torá nos cobre de toda e qualquer aparência do mal, ok? Então, com essas e outras, né, nós temos aí realmente a ação de Adão e Rava, e nesse sentido, né, o nosso Rebbe, ele fala que se de fato Adão e Rava tivessem se arrependido de forma apropriada, correta, plena, eles não teriam sido expulsos do Gan Eden, do Jardim do Paraíso, né? Mas aí é que está a questão. Então, por isso, o primeiro filho deles, Caim, foi apresentada uma oportunidade semelhante ao filho depois que ele matou o irmão Hevel, ou Abel, no episódio em que Deus aceitou a oferenda de seu irmão, mas não a de Caim, né? Então, em cada geração, de fato, Deus tem dado novas oportunidades excepcionais para que Mashiach se revele. E nós estamos na nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele é de fato o porte nosso, né, ou o norte nosso, para que nós possamos estar aí com essa conexão para uma verdadeira techuvá, retorno a Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento, abreviando a revelação de Mashiach para a redenção final. Mas a mensagem de Caim e Abel também ficou para nós, segundo o Rebbe Menachem Mendel, no sentido de que precisamos aprender com os fracassos. Caim, ele não aprendeu com seu fracasso e por isso ele não tentou corrigir-se. E quando o ser humano ele não aprende com seus fracassos e não se corrige, então a sua tendência, infelizmente, ela é uma tendência para aquilo que é negativo e pode chegar aí a certos extremos, como por exemplo, Caim chegou, né, ao extremo de matar o seu próprio irmão. Então, uma lição que fica para nós aqui é que nós precisamos aprender com os nossos próprios fracassos também. Nesse sentido, nós temos aí também, né, que além de Caim e Hevel, Adão e Rava, né, além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram então outro filho, foi o terceiro chamado Shet, né? A quinta geração de Shet, nós temos aí Enoque, Hanor, que resistiu à degeneração do restante da humanidade, e por isso a grandeza das pequenas coisas nós aprendemos com Hanor, Enoque, né? Em que andou com Deus. Segundo os nossos sábios dizem que Hanor, Enoque, ele era um sapateiro. Então, ele estava sempre ali, né, fazendo as suas costuras nos sapatos, mas ele nunca deixava de ter a sua conexão com a santidade divina, né? Então, Hanor, ele gerava um grau maior de harmonia nas esferas espirituais. E nós também, em nosso próprio nível, podemos seguir os passos de Hanor e infundir intenções sagradas em nossas atividades terrenas que poderão influenciar positivamente os mundos celestiais, né?
Ou seja, Hanor, quando ele costurava os sapatos, né? Quando ele consertava os sapatos, então ele estava sempre pensando no bem-estar do próximo. Então era uma função simples, mas um objetivo grande. Ele estava preocupado com o bem-estar das pessoas, né? Então os nossos sábios que nós precisamos aprender, de fato, as grandes, com pequenos gestos, os grandes ensinamentos. E finalizando o nosso resumo do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então ele nos fala finalmente aqui, no final da nossa Parashá, ele nos fala sobre o exemplo positivo dado por Hanor, Enoque. A humanidade continua em sua espiral descendente de degeneração moral. Ou seja, enquanto que a humanidade continuava na sua decadência, Hanor estava no sentido contrário. Então, o exemplo de Hanor para nós é exatamente esse. Não adianta nós ficarmos falando aí, ó, a humanidade está indo para baixo, está cada vez pior. Não adianta você falar isso daí. Aliás, né, falar mais sobre isso é exatamente ajudar com que a humanidade desça cada vez mais. Então aqui, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, ele nos chama a atenção sobre isso daqui, ele nos fala assim, ó, o remédio para isso é recomeçar tudo de novo. Mas não é aquele sentido de fazer um reset, né? De você dar um tilt na máquina aí, né? Uma bomba nuclear, apaga tudo, todos e começa tudo do zero. Não, não é nesse sentido, porque Deus ele fez um juramento que ele não iria mais fazer a extinção da raça humana. Não é só aquela questão que nunca mais vai acabar o mundo com água. O pacto ali de Deus a raça humana não será mais extinta, ponto. Então a raça humana vai continuar existindo. Não restam dúvida. Os profetas do Apocalipse, né, estão aí no fake news e vão dar com a cara na porta, né? Falar que vai ter um reset, um apocalipse, uma bomba nuclear, vai, puf, né? Vão dar com a cara na porta e vão se dar muito mal, não restam dúvida. Então aqui, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, muito bem alicerçado na Torá, ele fala no sentido de recomeçar de novo por uma simples ação, assim como Hanor, Enoque. A sua ação simples era no seu trabalho, era costurar sapatos, consertar sapatos. Ele estava pensando no bem do próximo, o bem-estar do próximo. Ele não ficava lá, pô, aquele fulano, aquela família, aquela cidade, o mundo todo está de ponta cabeça, eles não merecem nada, não vou fazer nada. Não, não é nesse sentido. O exemplo de Hanor que o nosso Rebbe Menachem Mendel chama-nos a atenção aqui, de recomeçar tudo de novo, está exatamente aqui, ó. O poder da palavra. O poder da palavra. Por isso, o nosso Rebbe diz, o poder da palavra. Deus viu quão grande podia ser a maldade da humanidade. Deus viu essa realidade. Deus sabia dessa realidade. Então, o nosso Rebbe diz, quando Deus viu o estado moral da humanidade, ele não expressou imediatamente sua decisão de destruir o mundo de outrora no dilúvio. Não foi assim, ele viu a deterioração da humanidade e falou, pá, vai acabar, reset nessa turma aí. Negativo. Não foi isso que Deus decidiu. Não foi para isso que Deus olhou. Deus ele estava procurando realmente alguém que tivesse qualidade para poder dar prosseguimento à raça humana. E foi aí então que ele viu Hanor, né? E quando ele viu Hanor, então ele de fato viu que era possível a raça humana continuar de uma forma positiva. Então, nesse sentido,
Devemos estar atentos ao poder extraordinário da nossa fala, diz o Rebbe Menachem Mendel. Ao realizar uma avaliação negativa sobre alguém, mesmo que tal pessoa nem saiba que você está falando dela, ao falar tal coisa, já estamos reforçando inconscientemente suas características negativas e tornando mais e mais difícil para essa pessoa livrar-se dessas características negativas. Ou seja, quanto mais você fala da característica negativa da pessoa A, B ou C, você está colocando sobre ela um peso a mais. E ela sente mais dificuldade de poder livrar-se dessa característica negativa. Por isso, Deus ele não olhou para a questão negativa da humanidade e nem falou nada sobre a questão negativa da humanidade de então, mas ele estava procurando alguém positivo. Alguém que realmente poderia dar o prosseguimento à raça humana de uma forma positiva. E de quando ele encontrou, aí veio, como ele é o juiz, o soberano, aí veio com a sentença do dilúvio. Então, dessa forma, diz o nosso Rebbe, finalizando, né? Portanto, devemos pensar 2 vezes antes de expressar um juízo negativo sobre alguém. Em vez disso, precisamos sempre procurar fazer comentários positivos e construtivos sobre as demais pessoas. Esta atitude reforça as características positivas das pessoas e as conduz a uma maior elevação espiritual. Vejam a tua, a minha, a nossa responsabilidade para trazermos o mais breve possível a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Vejam como que está em cada um de nós o poder para curar e sarar este mundo. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. Observe-se. Observe as pessoas ao seu redor. Quando aparece um assunto, quando é dito sobre alguma coisa, você ou a outra pessoa, seja quem for, já fala algo negativo, não aceite, rebata, pare. Pare. Não fale coisas negativas. Vamos mudar o nosso palavreado. Essa questão negativa está aplicada dentro do Lashon Hará, a língua maldita. E nós também vamos encontrar sempre, desde Bereshit até Devarim, nos 5 livros da Bíblia e nos demais escritos, nós sempre vamos encontrar uma exortação para o Lashon Hará. Porque é fácil qualquer um cair realmente no Lashon Hará. Então, por isso, né, vamos mudar e reforçar as nossas características positivas, bem como das pessoas, para que haja uma condução de uma maior elevação espiritual. E isso está ao nosso alcance. Bereshit, no princípio. Se você começar bem, as coisas irão bem. Se você começar mal, as coisas poderão se complicar. Por isso, pense, reflita, faça uma reflexão. Depois, fale uma vez. Haverá mais frutos. Então, por isso, amados, a nossa primeira paraxá fica por aqui. E estas lições que nós aprendemos com os nossos sábios e com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Ok? Um bom término de Shabbat, uma boa passagem do sagrado dia do Shabbat para o início dos 6 dias comuns da semana, a Havidalá, né, com as bênçãos divinas para uma semana com muitos frutos positivos,
né? Com palavras positivas, pensamentos positivos, com muita luz divina. Seja forte, seja luz, seja positivo. Abaixo todo e qualquer questão negativa, para uma elevação maior, não somente nós, mas daqueles que estão próximos a nós, que nos ouvem, que nos veem, e do nosso mundo. Porque uma das tarefas nossa é sarar, curar o nosso mundo. Shalom, Shabbat Tov. Até amanhã.